dar início, né, com aqueles e aquelas que já estão aqui, desejando que também essa noite seja abençoada, que Deus possa estar falando aos nossos corações, mais uma vez, através do texto bíblico. Amém. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, ó Deus, em que o Senhor nos abençoou, nos deu vida, nos deu saúde, Pai, condições para conseguirmos o nosso pão de cada dia. Pai, e nesse momento queremos, ó Deus, pedir ao Teu Espírito Santo que esteja falando aos nossos corações através desse texto tão lindo, tão rico, que o Senhor possa estar usando a pastora Noemi para nos orientar, para nos animar, para nos exortar, para aprendermos, ó Pai, um pouco mais da Tua palavra, Pai. Obrigado por cada pessoa que está participando, ó Deus, e que outras vidas também tenham o desejo, Pai, de crescer e aprender um pouco mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Hoje não foi fácil. Até agora há pouco eu estava com uma crise de dor de cabeça muito forte. E conseguia passar, mas foi bem intensa a tarde toda. Mas aqui estamos, né, para mais um momento de estudar a palavra de Deus e também refletir a respeito dela. O texto de hoje é Isaías 40, os versículos 27 a 31. Eu, quando mandei ontem o recado, eu errei o texto falando que era o Isaías 41, mas é Isaías 40, os versículos 27 até o 31. Pastora, não dá para te ver. Quem? Ué. Vocês não estão me vendo? Simone? A imagem está travada. A imagem Não estou vendo, não. A imagem está travada. Só estou vendo a Simone. Melhorou? Só a Simone. Com esses óculos. Para chegar mais? Nós vamos fazer o seguinte, Noemi vai sair e daí retorna. Vamos ver se resolve o problema dela, tá bom? Senão ela assume esse computador aqui. Então vamos abrir o texto de Isaías 40, versículo 27 a 31. Diz o seguinte: Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? Deus, o nosso Deus, não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Até aqui o texto bíblico da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de trazer um pouco da história do povo de Israel nesse momento que esse texto é escrito. Era mais ou menos o ano de 587 a.C., e Nabucodonosor, ele era o líder dos neobabilônicos, e ele cercou Jerusalém. E aí o cerco se fecha e acontece, então, a destruição da cidade. A cidade cai em chamas
e o templo de Deus é destruído e saqueado. Todas as coisas sagradas, os utensílios sagrados foram roubados e levados para o país invasor. E aquelas pessoas mais importantes, os líderes, né, do povo, tanto os líderes religiosos quanto a liderança e as pessoas que tinham mais recursos, essas também foram deportadas para a Babilônia. E agora, longe de Israel, já havia passado muitos anos, e o povo, então, eles começam a pensar de que eles tinham sido abandonados à própria sorte, que Deus não se importava mais com eles. E a outra coisa também é que eles tinham uma visão de que Deus era o Deus de Israel, ou seja, os limites da ação de Deus era só ali em Israel, ali no país de Israel, no templo em Jerusalém. E eles se sentiam que estavam deixados à própria sorte. Então, o povo estava muito desanimado, sem esperança. E era essa situação que ele se encontrava. E Deus, então, envia o profeta Isaías, que vai, então, levar uma mensagem de esperança para esse povo que está se sentindo desanimado, sem força, sem esperança, sem alegria. E no versículo 28, o profeta diz o seguinte: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Com essa palavra, o profeta está mostrando ao povo que Deus não se limitava apenas a morada, o seu domínio, a sua ação, não era apenas em Israel. O Deus que havia criado todo o universo é o Deus eterno. E esse Deus eterno tem o poder de estar em todos os lugares, inclusive ali com o povo no exílio, né? No momento onde eles se sentem desanimados. Travou de novo. Que eles não estão sozinhos, mas que Deus está ali com eles. E agora também o profeta diz que Deus não fica fadigado, que Deus não se cansa, porque o povo pensou, poxa vida, Deus já deve ter se cansado de nós. Nós somos pessoas que pecamos, afastamos, né, da vontade E agora, então, através do profeta, Deus fala que o exílio está acabando e que já está chegando um novo tempo, um tempo onde o povo estará voltando, retornando à sua terra, à sua casa, ao seu templo, mesmo que tudo já esteja destruído, mas Deus está mostrando que há uma nova esperança. E que ele espera, sim, né, que o povo tenha aprendido também a lição do que significa pecar e distanciar-se de Deus. E aí eu coloquei para o grupo, no estudo bíblico, né, três perguntas que eu gostaria agora de ouvir vocês, né, ouvir a participação de vocês. Quais foram os momentos, né? Quais foram os momentos em nossas vidas em que estivemos totalmente abatidos e recebemos nova chance de vida, né? Quais foram as situações? Todos nós
passamos, vez ou outra, por uma situação difícil, por lutas, por provações, por dificuldades, seja essa doenças, ou uma falta de um emprego, ou tantas outras coisas. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, se alguém gostaria de compartilhar algo de forma curta, né? De que sentiu também que foi renovado e restaurado a sua força em Deus. Bom, posso falar? Pode. Bom, quando eu perdi minha filha, me senti realmente bem abatida em todos os sentidos da minha vida, né? Mas Deus, aos poucos, foi dando chance para mim retornar, né? A minha vida normal não, porque não chega a ser normal da mesma forma, mas tem um aprendizado em cima, né? De tudo que eu vivi com ela, de tudo que eu aprendi. Mas foi um momento, assim, que realmente aquela vontade de estar no lugar ou ir junto, né? Foi a vontade que eu me senti muito abatida, mas graças a Deus estou aqui firme e forte. Tanto que amanhã vocês já fazem 8 dias, 8 anos, né? Amanhã faz 8 que ela foi. Então foi um momento muito. E também quando veio o corona, né? A preocupação e o medo, né? De estar distante da minha mãe, que ela está sozinha agora sem meu pai, né? Então foi uns 15 dias assim terrível de ter que deixar ela afastada da família, porque tem crianças aqui, né? E ela também sozinha, correndo risco, né, na casa dela. Então foi um medo, mas Deus vem mostrando, né, tudo isso aí. Por quê? Porque não está dando certo, aqui está travado, funcionando. Eu vou trocar de computador por conta que está travando muito aqui no meu aparelho. Só um minutinho. Fecha aqui o microfone. Hã? Obrigada, Edilene, por compartilhar. Realmente eu conheço a história da Edilene, sei como foi muito difícil, eu já conheci ela depois que ela tinha perdido a filha, né? E foi um momento também onde ela estava se sentindo muito mal, né? Na época, quando a gente se conheceu, mas Deus realmente tem renovado, né, as forças da Edilene, tem dado novos motivos, né, de alegria, para viver, né? Então, assim, quem conhece, né, vê a Edilene nunca sabe, nunca imagina, né, o que ela já passou e o sofrimento, dor, né, que não foi fácil para toda a família. Muito obrigada por você compartilhar aqui. Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar? Eu queria falar assim, é bem rápido. Eu vi Deus agir na minha vida. Alguém? Consegue ouvir, pastora? Agora sim. Agora sim. Pode falar, Josi. Espera aí, que agora eu tenho que fechar a porta. Caso o André está mexendo aqui. Eu vi Deus agir na minha família quando eu comecei a ir para a igreja. E aí eu vi ele mover na saúde dos meus filhos, eu vi ele agir no meu esposo, que era um homem que não era temente a Deus, era um homem que zombava da Bíblia. E eu vi Deus, dia após dia, agindo na vida dele, fazendo ele ter aquele interesse de conhecer mais a palavra, de ser um homem mais amável, de mudar completamente e buscar Deus. Então, e eu tenho visto isso todos os dias. Ele está mudando ainda, ele se interessa pela palavra de Deus, ele se interessa em ser um homem melhor, e isso me deixa muito feliz, muito agradecida. E eu vejo o agir de Deus na minha vida todos os dias. Milagres acontecem na minha vida todos os dias, que eu fico assim, meu Deus, será que eu sou merecedora, né?
como é possível, né? Eu sou tão falha, sou tão pequena, e Deus tem sido muito bom comigo e minha família, graças a Deus. Muito obrigada, Josi. E queria dizer também, rapidinho, que o Senhor colocou a senhora e o pastor em nossas vidas, né? Que tem nos ensinado tanto, que tem sido mãe, pai e amigos, e eu tenho muita gratidão a Deus e a vocês também. Muito obrigada, Josi. A Josiane e a Edilene, assim como a Marli, né, são frutos do nosso projeto, do nosso trabalho aqui na comunidade. Eu me sinto muito feliz, né, por tê-las conosco aqui no nosso trabalho e na nossa igreja, né, participando da vida da igreja, a Edilene como presbítera, a Josi como professora do culto infantil, a Marli foi a última que fez a profissão de fé, juntamente com o batismo da Ashley, e a gente se sente muito feliz, né, por ter tanto a família toda da Edilene, que foi recebida na igreja, a família toda da Josi e a família toda da Marli, né? Então, isso é uma bênção muito grande. Posso falar? Oi? Posso falar também? Pode falar, Marli. Tá. Então, eu também vi a renovação assim, na minha vida quando eu tive síndrome de pânico e uma depressão que eu achava que eu não ia mais sair. E eu tinha muito medo de eu morrer, porque eu não conseguia andar muito bem, eu desmaiava demais. Era difícil o dia que eu não desmaiava, já caí andando, tipo, subindo escada rolante, eu tinha medo, tinha pânico de metrôs. Então, assim, eu pegava a condução, mas eu tinha muito medo também de eu não voltar para casa e cuidar da minha filha, medo de morrer e deixar minha filha pequena. E assim, bom, graças a Deus, tanto quando eu conheci você, eu ainda estava nessa depressão, lembra? Foi assim, foi Deus mesmo que me levou até vocês e, como a Jos disse, eu também, uma grande gratidão eterna, porque cada vez mais, graças a Deus, eu estou muito melhor hoje, mas já, essa época era terrível, hoje eu estou bem, graças a Deus. Que bom, Marli, eu fico muito feliz que vocês três, né, puderam aqui compartilhar, né, coisas novas e boas, né, que Deus tem feito. E eu me sinto muito feliz e muito honrada, né, de ver o crescimento também de cada uma de vocês e a mudança, né, e a transformação assim que Deus tem feito. E isso é maravilhoso a gente ver e sentir como Deus é bom e como Deus age, transforma e, né, as nossas vidas. A outra pergunta eu coloquei o seguinte: quais são as ações, as situações que nos fazem perder a esperança? Quais são as situações que nos fazem perder a esperança? Eu coloquei essas perguntas, né, para a gente refletir, e se alguém gostaria agora, outra pessoa gostaria de comentar a segunda pergunta, quais são as situações que nos fazem perder a esperança? Tira um pouquinho. Quem gostaria de falar? Paulo? O seu não está saindo volume, não está saindo a voz. Não está saindo a voz? Agora sim. Agora está. Ok. É o seguinte, eu acho que se perde muita esperança quando tu não tem mais objetivos na tua vida, que tu não sente mais, digamos, perde o emprego, não tem como sustentar a sua família. Há uma desesperança nisso. Então, por que eu estou passando isso? Um filho muito doente, uma doença incurável, também ocasiona essa falta de esperança. Então, são situações difíceis na vida da gente, que a gente se apega a Deus, mas a desesperança vem junto. Muito bom, Paulo, que você colocou, porque
são coisas que tiram a nossa paz, né? E a nossa esperança, são doenças, né? Situações que a gente não consegue resolver, a falta do emprego, né? Que é muito difícil. Eu acompanho também famílias que perderam o emprego e com isso entraram em depressão, numa situação muito difícil, porque como sustentar a família, os filhos, quando você não tem um trabalho, né? Isso torna-se desesperador, principalmente quem mora numa cidade grande, sabe disso, né? Então, são situações, limites, né, que temos na vida que, às vezes, também nos tira a esperança. Então, é muito importante a gente também refletir sobre isso. E a terceira e última pergunta eu coloquei: quando estamos sem esperança, sem forças, para onde nós olhamos? Quando estamos sem esperança, sem forças, para onde nós olhamos? Olha, eu acho que para o abismo mesmo, né? Assim, a Oi? ideia é olhar para Cristo, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente está sem esperança, eu mesmo digo, é difícil, né, esse processo. Eu acho que é muito mais fácil olhar para o abismo do que olhar para Cristo. Tem um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei onde está escrito, mas eu acho que é assim. Lamentações 3:21. Tem esse E versículo hoje. é mesmo? E assim, eu acho que o que ajuda a gente é situações, exemplos de pessoas que passaram e venceram, a companhia da comunidade em oração, a palavra de Deus. Eu acho que é aí que a gente consegue ir se levantando e entendendo, né? Que no mundo a gente passa por dificuldades, mas que Cristo, ele foi um exemplo para nós, né? Que ele disse: no mundo você vai passar por dificuldades, mas tem bom ânimo, porque eu venci, né? E quando eu estava lendo esse capítulo, ele começa falando exatamente de Jesus, né? Eu não sei se você vai voltar, mas ele fala de Jesus, daquele que estava desde a criação do mundo, que criou tudo, né? E que é soberano, que desenrola que chama as estrelas pelo nome. Então, assim, o poder, né? Então, quando a gente está perto de Deus, conhece a Deus, a gente tem esperança. A gente não vive desesperançado, em desespero, né? Porque a gente sabe que... Eu coloquei uma pergunta nesse texto, assim, né? Quem é o nosso Deus? Qual é o tamanho dele? E aí eu encontrei a resposta, sabe? Porque eu vi que não há nada nesse mundo, por mais difícil que seja, que a gente passe, que chegue aos pés daquele que fez todas as coisas, né? Que é o nosso Deus. É verdade. Muito bom, Simone. Hoje mesmo, quando você falou sobre a questão da esperança, né? Hoje mesmo eu porque a gente escreveu para uma pessoa que perdeu a esposa, né? E o enterro será amanhã. E aí eu lembrei disso também, né? Que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Então, por coincidência, também eu, na meditação para o mês de novembro, usei esse versículo hoje. E aí eu gostaria de falar, né, nessa última pergunta, eu coloquei algumas coisas aqui, que quando geralmente para onde a gente olha, quando a gente perde a esperança? O Mateus falou, né, isso daí, eu achei bem legal o que ele falou, porque vai de acordo com o que eu também pensei, que quando a gente está sem esperança, ao invés da gente virar os olhos para cima, né, para Deus, às vezes a gente olha para baixo, né? A gente olha para aquilo que não deu certo. E às vezes a gente fica muito mais preso nos nossos erros, nos nossos fracassos, nas coisas ruins, do que olhar, né, para Deus, né? A gente fica com os olhos fixos no problema. E quando a gente fica com os olhos fixos no problema, ele não resolve. Mas quando a gente é capaz de
elevar os nossos olhos para cima, para o alto, né, para Deus, a gente leva os nossos olhos para o alto do cume do monte, né? Para termos uma nova visão do problema. Quando a gente está distante, por que depois que a gente passa por uma situação difícil na vida, depois de muitos anos, a gente enxerga aquilo totalmente diferente? A gente tem uma outra visão, porque a gente já passou, a gente não está tão envolvido emocionalmente. Mas quando a gente está vivendo o problema, o redemoinho do problema, a nossa visão fica turva, né? A gente acaba ficando olhando só para aquilo e não vê solução. Mas quando a gente se distancia, a gente consegue ver melhor as coisas, melhor a solução. Então, a gente tem mais um outro olhar, né? E a gente só pode olhar, né, para aquele que tem o poder de nos levantar, né? Para aquele que pode nos dar novas esperanças, novas forças. Por isso que Jeremias, né, lá em Lamentações, ele vai falar: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque se eu ficar pensando em tudo que me traz desesperança, que me traz tristeza, sofrimento, a gente acaba não saindo do lugar, né? A gente acaba como se a gente estivesse, não é ritualizando, mas colocando o problema no centro de tudo, né? E a gente aí não consegue olhar que Deus está acima e que ele tem uma nova visão e uma visão totalmente diferente daquela que nós temos, né? E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e Deus sabe todas as coisas, às vezes até o porquê de nós passarmos por aquela situação. E aí tem um subtítulo que eu coloquei, que aos cansados ele dá novas forças. O texto bíblico, né, ele deixa claro isso, que aos cansados, aos desanimados, aos sem energia e sem força, Deus dá novas forças. Tem até um texto bíblico, agora eu não me recordo aonde, mas fala onde que Deus ele fortalece os joelhos, né, que estão vacilantes, né, aqueles que estão trôpegos, e ele dá novas forças, novas energias. Então, Deus, através do profeta, ele promete renovar as forças daqueles que estão fracos e cansados pelo sofrimento. E aqui há uma grande promessa, né? Qual é a promessa? Para aqueles que recobram a esperança, eles conseguem alçar voos, libertar-se do desânimo, do abatimento e da resignação. E aí eu gostaria de trazer aqui a figura da águia. Hoje eu tenho aqui uma veterinária, né? Então, a Clotilde, eu não posso falar besteira, né, Clotilde? Porque aí se eu falar, você me corrige. Porque eu tive lendo algumas coisas sobre a águia, vi muitas coisas que são lenda, né? Mas outras coisas que são verdadeiras e que eu achei muito interessante e achei muito curioso, porque Deus, né, fala lá no versículo 31 que aqueles que confiam no Senhor recebem novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E achei muito interessante que a águia, né, então eu li que ela, quando faz o seu ninho, ela faz lá no alto do precipício, né, ou numa montanha muito alta, ou numa árvore muito alta, pode tirar. E aí ela faz um ninho bem grande, né, um ninho bem grande para ela colocar os filhotes, para ela colocar os ovos. E ela, então, lá do alto, ela tem uma visão muito apurada para ela ver, por exemplo, a sua presa. Então, ela consegue enxergar
até 8 vezes mais do que a visão humana. Confere, Clotilde? Não estou ouvindo. Mas então eu não consegui ouvir. Mas ela então, consegue enxergar muito e ela consegue, quando vê uma presa, né, a presa, ela faz um voo tão rápido que pode chegar a 240 a 300, né, quilômetros por hora, né, para pegar aquela presa. E ela, então, consegue carregar, ela tem umas garras, né, tão fortes que eu olhei que essas garras chegam a medir 7 centímetros, né, de tamanho, e ela consegue agarrar um animal, né, um filhote de urso, ela consegue pescar, né, algumas águias, peixes no mar, e ela então come o que ela quer, né, comida fresca. E eu estava vendo uma curiosidade, né, o que aconteceu, mas é meio desesperador, né, no Canadá, no parque lá no Canadá, uma águia pegou uma criança de 9 meses, né, e saiu carregando. E o pai estava distraído com 2 crianças, de repente sai o pai correndo, né, atrás da águia, e a águia com o bebê de 9 meses, quer dizer, viu nele uma presa, né? E depois caiu, né? Deixou cair a criança. Então, assim, é interessante o fato, né, de que a águia ela tem uma visão apurada, ela tem garras, né, importantes para segurar aquilo que ela quer, ela fica no alto, ela faz um ninho em lugares protegidos de predadores, né, onde ela põe os seus ovos e tem os seus filhotes. Ela ensina os seus filhotes a voar, né? Quando chega na época do voo, ela vai empurrando os filhotes e ela fica por cima, né? Ela fica por cima, e quando o filhote não dá conta, vai caindo, ela, né, faz um voo lá por baixo e consegue, através das suas asas, amparar o filhote. E ela consegue planar, né, até descansar enquanto ela voa. E eu achei interessante também que ela não teme uma tempestade. Enquanto os outros animais se protegem da tempestade, a águia voa acima das nuvens, acima da tempestade. E lá em cima ela tem o sol, ela vai acima. Então, assim, eu achei muito importante para pensar também na gente, né? Quais são as lições que nós podemos tirar dessa ave, né? O Cláudio está me dizendo que tem 1 minuto só e vai terminar o tempo, e eu já vou, então, sair e retomo, e mandando o novo link para vocês. Só um minutinho. Ela sobe acima da tempestade, né? Ela consegue voar muito alto. E as asas da águia, ela pode medir até 2 metros, né? De 1,5 metro, 1,80 m, até 2 metros na sua envergadura, né? Então, eu achei, assim, pensei, né, quais as lições, né, que nós podemos tirar, né, dessa ave. A questão que o Clotilde acabou de colocar, né, da questão do falcão, né, Clotilde? Corvo. 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 O corvo, né, que ele tenta atacar a águia, mas ela não teme. Por quê? Porque ela sabe que ela pode subir mais alto, onde essa ave não consegue alcançar. E, às vezes, assim, eu fiquei pensando, né, de que, às vezes, alguns momentos na nossa vida, a gente precisa ter algumas estratégias também, e que a águia ela pode nos auxiliar, que primeira coisa, às vezes, saber retirar de um momento ou de um lugar onde uma tempestade, né, onde a gente você não consegue
ter força, né? Saber o momento de nos retirar de uma situação difícil e buscar a ajuda de Deus. Às vezes, há situações que nós, sozinhos, às vezes a gente bate muita cabeça, né? Tenta enfrentar muitas coisas e, às vezes, o que a gente precisa tem hora e vai só se machucando, né? E, às vezes, a gente precisa se retirar, né? Dar um tempo, buscar também esse contato com Deus, essa direção de Deus para voltar, né? De forma diferente, saber como enfrentar, né, essa situação de uma forma diferente, saber a hora de retirar, né? E a hora de dar um tempo como uma forma de estratégia. Nem sempre quando você volta atrás ou você dá uma parada, não significa que você está deixando a luta, que você não quer saber de nada. Não, às vezes há momento que nós precisamos estar a sós também com Deus e ver aquilo que realmente Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer fazer, né? Isso a gente encontrou nos textos que nós lemos e estudamos há poucos dias de Elias, né? Quando ele se retira e vai para o deserto. E lá ele recebe a missão de Deus. Foi uma retirada estratégica. Ele estava cansado, exausto, e foi lá no deserto onde ele foi reabastecer a sua força, né? Foi buscar em Deus, colocar para fora aquilo que estava incomodando e receber de Deus nova força, nova vitalidade para voltar. A outra coisa que também eu coloquei, a paciência, né? Às vezes, saber esperar o tempo certo das coisas se resolverem. Nós vivemos num mundo marcado pela ansiedade, pelo estresse, onde tudo é para agora, não queremos esperar nada. Saber que o tempo de Deus e o relógio de Deus corre diferente do nosso. Hoje a gente vê um número enorme de pessoas que passam por essa situação de estresse, de ansiedade e que estão adoecendo. Essa semana que passou, na sexta-feira mesmo, o meu genro, né, o candidato a genro, que é o namorado da Karina, teve um treco, né? Passou muito mal, com uma dor de cabeça terrível, que foi parar no hospital sem conseguir falar, né? Nem conseguia andar direito, enrolado a boca, não conseguiu falar nem nada, achava até que ele estava tendo um AVC, com tontura e tudo mais. E hoje ele passou no neurologista, ainda não fez a tomografia, né? Mas o que o médico acha que pode ter sido também causado por estresse, por muito cansaço, né? E às vezes a cobrança também é demais, né? A gente vê os jovens, eu vejo a minha filha que estuda e faz estágio, e como que as empresas cobram, né? O tempo todo, esse home office não tem tempo nem de comer, né? É o tempo inteiro trabalhando e muito tensos, né? Muito ansiosos, muito estressados, né? E então saber às vezes esse estresse que hoje parece que é uma constante nesse nosso mundo moderno, né? E uma outra palavra que eu trouxe aqui para a gente refletir é sobre a resiliência, que às vezes a gente precisa também transformar, né, uma situação que é difícil em coisas boas, né, em coisas diferentes. E que às vezes o sacrifício, né, daquilo que nós passamos ou que estamos enfrentando, vamos colher lá na frente os frutos daquilo que nós plantamos, daquilo que nós estamos cultivando. Então, ser resilientes. Porque às vezes a gente quer sempre as bênçãos de Deus, o resultado das nossas orações, mas a gente não quer abrir mão de nada na nossa vida. E Jesus, certa vez, disse: quem perder a sua vida neste mundo vai ganhá-la. E isso envolve renúncia, né?
A gente precisa, às vezes, em situações da nossa vida, também precisamos renunciar também, dar um tempo e mudar também a direção. E nesse texto eu também vi assim a questão da promessa, a promessa de Deus, que aos cansados Deus dá novas forças. Ele enche de energia os fracos, né? E aqui cita a questão dos jovens, né? Que os jovens sempre são vistos como os mais fortes, os mais, né, que têm mais vitalidade, tanto para enfrentar muitas coisas, correr, né? E aqui o texto fala assim, olha, os jovens, eles podem estar exaustos, se cansam, tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm, não perdem forças, andam e não se cansam. E aí tem um versículo aqui do capítulo, né, que a Simone já até citou, falando sobre aquele que conta as estrelas no céu e as chama pelo nome, e que nenhuma delas deixa de responder, também nos conhece e nos chama pelo nome. Deus nunca esquece ou abandona as suas filhas e seus filhos, né? Olha só, que palavra linda, né? Para esse povo através do profeta. Esse povo que se sente tão sem força, tão desanimado, tão sem energia. E Deus está mostrando através do profeta se ele conhece todas as estrelas no céu. Olha só, né? Tantas estrelas. Conhece pelo nome, as chama pelo nome, elas respondem. Quanto mais, né, o povo que também foi escolhido por Deus, acolhido por Ele, Deus se importa com os seus, né? Deus está sempre perto daqueles que precisam dele, daqueles que necessitam dele. Bom, alguém gostaria de comentar algo desse texto que nós lemos, que nós ouvimos? Noemi, eu achei muito interessante que você falou da águia, mas o que eu achei muito mais interessante é que fala assim, mas os que esperam no Senhor, eles voam, eles não se cansam, não se fatigam, né? Os que esperam, e aí você falando Deus como Pai, eu imagino uma criancinha pequena nos braços do Pai, né? Ou segurando na mão do Pai. De que aquela criança se preocupa? Com o que ela se preocupa? O que ela sente falta? Nada, porque ela confia, né? Então, assim, mesmo que venha alguma situação, ela nem sequer se dá conta, né? Uma vez eu ouvi uma historinha, ou eu li, eu não me lembro, que o menino estava no avião e estava uma grande turbulência, muitas pessoas gritando, preocupadas, nervosas, e aquela criança estava brincando ali, né? Brincando numa boa. Aí outra pessoa que estava perto falou, você não está com medo? Aí esse menininho falou assim, não precisa ter medo, porque o piloto desse avião é o meu pai, e ele é o melhor piloto que existe, né? Então, assim, quando a gente confia, como uma criança confia no seu pai ou na sua mãe, um bebezinho quando está no colo da mãe, só quer ser amamentado, né? Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente conhece o nosso Deus, quando a gente percebe o tamanho dele, então a gente pode realmente descansar, confiar, né? E aí ele vai dar todas as condições que a gente precisa. Muito interessante o confiar no Senhor. É verdade, Simone. Depois eu vou até colocar que tem uma frase aqui no final, mas eu vou deixar ela lá. Depois você vai ver que vai de encontro àquilo que você colocou agora. Mais alguém gostaria de falar? Eu queria falar uma coisa que a Simone me lembrou na fala dela, que hoje eu estava gravando um vídeo para
reforma, porque a Simone bem sabe que amanhã eu vou passar por um processo que vai me deixar alguns dias sem falar, vou tirar o siso. E aí eu decidi gravar hoje, né, porque a reforma já é sábado. E aí a gente sempre fala muito nessa época de reforma sobre salvação mediante graça e fé. E eu estava querendo falar sobre como isso é muito mais antigo do que a época da reforma e como isso é muito mais antigo que a carta de Romanos, né, que ali Romanos 1,17 é o que todo mundo fala, né, o justo viverá por fé. E aí eu fui pegar lá em Abraão, né, o pacto de Deus com Abraão, Gênesis 15, e o que é comentado sobre isso em Romanos 4. E eu estava com a Bíblia aqui agora, eu fui rever e, nossa, me lembra muito que a Simone acabou de comentar. Acho que é exatamente esse termo de pôr a esperança em Deus, que capítulo 4, Romanos 4, versículo 5. Porém, a pessoa que não põe a esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Colocar a esperança em Deus e colocar a nossa fé em Deus. Eu acho que é muito nesse sentido de confiança. Ali em Gênesis 15 fala que Deus aceitou Abraão por causa da fé que ele teve, por causa da confiança que ele teve. Logo depois da promessa, né, de olha para o céu, você conta as estrelas, vai ser esse o tamanho de seus descendentes. E aí logo o versículo seguinte é Abraão creu, Abraão confiou e por isso Deus o aceitou. E assim até hoje né, a gente lembra muito disso nessa época da reforma, mas que é algo muito mais, é algo que sempre foi, né? Algo que sempre existiu, sempre foi essa aliança de Deus com a humanidade. E lembrou muito agora esse termo desse versículo em específico que é claro que a gente conhece, né? Porque a gente ouve tanto falar disso, mas eu não conhecia o versículo em específico, eu gostei muito dele hoje. Romanos 4, versículo 5. Muito bem, Mateus. Eu acho que isso aí está explicado, né? Que a fé nos faz, né? Transpor, né? E tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em Deus, né? Naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Uma vez a Clotilde, eu acho que me mandou uma historinha, que ela sempre me mandava muitas historinhas, e eu gostei muito, depois até pedi para ela de novo, e ela não achou, e eu então tentei lembrar, mas sobre a questão do bordado, né? E uma mãe fazia um bordado, e enquanto ela bordava, a criança brincando embaixo ali da mesa, né? E a mãe ali sentada bordando, via aqueles números de fios, né? Trançados, aqueles fios feios lá de baixo. E aí ela então perguntou, mãe, mas o que esse tanto de fio embolado aí embaixo, né? Tá fazendo? Que coisa é essa que você está fazendo? Sabe, filho, quando estiver pronto eu te mostro. E aí o dia a mãe terminou o bordado e ela então pegou o filho que estava no chão e que estava vendo só aquilo que era feio, né, que estava sendo abaixo, né, daquele tecido. Ela colocou a criança em cima e mostrou, né, aquele bordado pronto, né, com todo o desenho, com toda a diagramação, né, que tinha sido feito, com as cores, né, que estava combinando com aquele desenho. E aí eu achei muito interessante nessa história, né, que já tem muitos anos, mas é que quando as coisas estão sendo tecidas na nossa vida, né, na história que é a nossa vida, nós, às vezes, ficamos como esse menino, sem entender o porquê, né, o que Deus está imprimindo em nós, né, porque a gente tem uma visão pequena, às vezes de baixo, mas quando a gente eleva, né, para cima, onde a gente vê aquilo, o desenho como um todo, a gente vê a ação de Deus de que há um propósito em tudo, né? E há um propósito em todas as coisas, que às vezes, no momento, nós não conseguimos entender. E que só vamos entender quando aquilo já estiver pronto, ou quando nós tivermos, conseguirmos ver além do que aquele momento. Então, como aquela criança, como aquele menino, muitas vezes nós também agimos dessa forma quando
estamos passando por alguma dificuldade, por alguma provação. Eu gostaria agora de convidar, né, cada um de nós, né, a pensar nas situações que às vezes já nos deixou ou pode estar algumas pessoas deixando cansado, desanimado, abatido e sem esperança. E eu quero também convidar que, se caso tenhamos aqui alguém que esteja passando por uma situação muito difícil, que esteja deixando desanimado, triste, sem esperança, eu quero que cada um coloque em oração e deixe que o Senhor também te leve até as alturas e renove as suas forças. A Ele todo o desânimo e a resignação. Vamos deixar o passado no passado. Às vezes a gente traz as nossas dores, as coisas ruins, e ficamos toda hora lembrando aquilo, e aquilo nos faz mal. Então, precisamos aprender a deixar as coisas no passado, que são do passado, no passado. E não temer diante das tempestades, porque o Espírito Santo de Deus, ele é livre para agir e transformar o nosso coração. E ele trabalha até mesmo quando nós não vemos. E eu gostaria de citar aqui um relato que a maioria de vocês conhecem, que é quando Paulo e Silas estavam presos, quando eles foram surrados em praça pública por ter curado uma jovem de espírito de adivinhação, que dava lucros a muitos homens. Eles na prisão, acorrentados nos pés, eles cantavam e oravam na prisão, pois o coração deles não estava nas circunstâncias. Eles não estavam olhando para os pés e para as mãos que estavam algemados, mas o coração deles estava em Deus, que era o Senhor e Salvador da vida deles. À meia-noite, então, acontece um tremor e todas as cadeias se romperam e os portões se abriram. O carcereiro, desesperado, já ia tirar a sua própria vida, quando Paulo gritou, bradou em alta voz e disse: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. O que resultou disso? Resultou na conversão do carcereiro, na conversão de toda a sua família. Paulo e Silas foram libertados da cadeia, mas ali naquele lugar, a presença de Deus levou para um alto e sublime monte, porque os olhos deles não estavam nas circunstâncias da prisão, não estava ali, podia estar revoltados, chateados, mas não, eles estavam com o seu coração e os seus olhos voltados para Deus. Quando nós oramos, quando nós cantamos, cadeias também são quebradas por Deus e portas trancadas também se abrem. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio que portas são abertas, eu creio também que correntes são quebradas. E eu convido cada um também de vocês a crer e confiar nesse Deus que nos coloca em pé e que há muitos motivos para agradecer. E aí eu encerro com uma frase, né, que muitos aqui já conhecem. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Quando a gente consegue olhar para as coisas, para as circunstâncias difíceis e ruins da nossa vida e ver de que Deus é maior do que toda essa circunstância, do que toda essa situação, nós podemos mudar o nosso olhar e viver de forma diferente. E precisamos crer que Deus é maior que qualquer de nossos problemas. E vamos entregar esses problemas a Deus e confiar que Ele fará o melhor
para a nossa vida, para a nossa família, para aqueles a quem a gente ama. Confiar na ação e na misericórdia de Deus, que cada manhã se renova, cada dia, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Vou pedir que o Klaus ore, encerrando também este momento de estudo bíblico. Nosso querido Deus, novamente Tu nos deste a oportunidade de tirarmos tempo para meditarmos sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sempre de novo usas a Noemi, a pastora Noemi, para trazer para nós acalento a partir da Tua palavra. Obrigado também, Senhor, porque novamente tivemos a oportunidade de ouvir que Tu sempre estás ao nosso lado, mesmo nos momentos que nós achamos serem quase impossíveis de serem resolvidos. Mas como aprendemos ou relembramos hoje, não há problema algum que seja tão grande que Tu não possas resolver. Obrigado, Senhor, porque Tu és muito, mas muito maior do que qualquer problema em nossa vida. Agora, Senhor, obrigado também por cada pessoa que tirou esse tempo para juntos e juntas estudarmos a Tua palavra. Dá-nos uma noite de descanso, acompanha nós durante a noite, mas também a todos os nossos familiares, amigas e amigos, e que amanhã de manhã possamos novamente abrir os olhos e perceber a vida que vem de Ti em nós. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos ainda, antes de sairmos, tirar a foto, né? Vamos todo mundo sair na janelinha para tirar a foto. Você gravou? Está sendo gravado. Ah, tá. Oi, Sibeli. Pastor Klaus. A Maristela e a Adélia. Adélia. Oi. Tudo bom, Adélia? Sim, graças a Deus. Sorrindo. Então, vamos lá. Sofia. Pronto. Klaus. Dar o clique da máquina? Klaus. Gente. Klaus, pode falar. A respeito do hino que tu cantou hoje de manhã, só um pequeno detalhe. O Marcel, ele é... Eu falei para ele. Marcel, aquele hino foi cantado no casamento da minha filha, a Carolina, com o Maico. Ele é irmão do Marcel. E aquele hino que o senhor falou hoje de manhã, que colocou hoje de manhã, eles cantaram no casamento deles. Ela ficou muito feliz. Ela ficou muito feliz. Ele também. Que legal, que legal. Eu citei, aí a Lúcia escreveu para mim, né, que filha é casada com o irmão, então, do autor da música. Do Marcel. E ele não sabia que foi cantado no casamento. Olha só que... Foi cantado no casamento. O mundo é muito pequenininho, né? Muito pequeno. Gente, olha, muito obrigada a todos e todas vocês por participar do estudo bíblico. É sempre uma alegria e um prazer enorme estar com vocês, tá? A cada semana eu me sinto muito feliz de poder estar junto com vocês, estudando a palavra de Deus. Muito obrigada pela presença, um beijão para vocês e um bom final de semana. Tem melhoras, Noemi. Tem live melhoras luterana. Da tua dor de cabeça. A minha dor de cabeça foi embora, você acredita? Então, que bom, que bom. Eu comecei eu estava até meio assim, tonta, né? De muita dor de cabeça. Mas, graças a Deus, foi embora. Assim como comecei a falar junto aqui com vocês, nem vi mais a dor de cabeça. Foi nossas boas energias. Isso. Propaganda é a alma do negócio. No domingo nós vamos ter a live musical da União Paroquial aqui de São Paulo. Eu vou botar no grupo, acho que às 16 horas, se eu não me engano.
né? Vou botar no grupo de estudos bíblicos, quem quiser, então, acompanhar. Nós aqui de Ferraz de Vasconcelos participamos com uma música, tá bom?